Caim, um personagem muito importante na série, uma IA projetada para conseguir criar várias aventuras num lugar onde tudo é possível, menos uma saída. Fala aí pessoas, como é que vocês estão? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal, lembra que eu prometi e agora estou trazendo para vocês aqui. Muitos me pediram para trazer esse vídeo que era muito importante e daria muita ajuda para essa teoria no canal, que era a teoria do Caim. E hoje eu vou trazer um vídeo. Lembra que no vídeo passado eu falei que não ia conseguir trazer uns vídeos por alguns motivos que estavam acontecendo? Mas não se preocupe, pessoas, hoje eu vou conseguir. Esse problema já está sendo resolvido, não precisa se preocupar nada com isso. Os vídeos vão continuar aqui no canal. Não, e o canal não vai ir embora, gente, não se preocupa com isso. O canal acabou de começar e tem muita mais teorias para fazer. Tanto que eu estava pensando até eu conseguir trazer umas histórias de Poppy Time aqui pra vocês. Me nos comentários se vocês querem uma história completa de Poppy Time até o capítulo 4, seria muito importante. Boa noite, pessoas, vamos fazer um vídeo muito importante aqui no canal sobre a teoria do Caim. Então, pega uma bebida, uma pipoca, pega o que você tiver interesse e bora começar nesse vídeo e entender por que o Caim é um vilão e eu posso provar isso pra vocês. Bora lá! Então, pessoas, esse dia eu estava pensando muito sobre essa teoria, porque muitos falam que também o Caim pode ser um vilão no capítulo 4 e tem muitas oportunidades para isso, muitos motivos por ele ser um vilão. E até uns motivos que falam que o Jax poderia ser um vilão, porque o Jax demonstra muito esse caracterismo que poderia ser um vilão de verdade no capítulo final de The Amazing Digital Circus. E são teorias muito importantes aqui, tanto que eu quero trazer um vídeo falando sobre esse assunto do Jax poder ser o vilão. Mas hoje o assunto será sobre o Caim, pessoas. Porque muitos sabem que o Caim, ele é uma IA, tanto que a própria Gus do Wolf falou isso nos comentários de um site. Que ela disse que ele é uma IA de verdade e ele não é tipo um personagem, um criador de nada, nem um NPC. E gente, é sério, não existe NPCs na série. Tanto que a Gus falou a mesma coisa, que não existe NPCs na série. Então, acho que a gente pode descartar a teoria do Jax ser um NPC. Mas, sobre a teoria do Caim, sim, ele é uma IA. E hoje eu vou trazer os motivos de verdade por isso. Vocês lembram que todos nos 6 episódios até agora, o Caim deu muitos bugs. Esses glitches são muito importantes pra cá, pessoas. Tanto que eu vou trazer os motivos pelos quais esses glitches são importantes. Vamos começar pelo capítulo 1 de The Amazing Digital Circus. No começo de The Amazing Digital Circus, a nossa personagem Pomni entra no circo e Caim fala que vai mostrar todos os lugares certos pra ela sobre isso. E no momento que estamos vendo isso, o Caim ele vai mostrando o circo pra ela até que Pomni vê uma saída pelaquela porta. Uma porta de saída. Tanto que na hora que tá todo mundo procurando os Longs, a Pomni entra nesse lugar e fica completamente perdida nisso. Ao voltar ao circo, Pomni pergunta, falando, aquilo ali era uma saída? Eu juro que era uma saída. O Caim fala, não, você tá tendo apenas alucinações digitais. E sim, poderia ser uma alucinação digital? Poderia. Mas não era. Pomni começa a falar certamente, falando que sim, ela viu uma saída lá, mas Caim para toda hora para ela e fala, alucinações digitais. Sabe quando você tá tentando falar com uma pessoa e a pessoa acaba tipo, para com isso, de pensar nisso? Foi igual esse tipo de exemplo disso. A gente tava falando sobre isso e o Caim conseguiu falar que não, era apenas alucinações digitais. Alucinações digitais! Por causa da transição da sua mente pro plano digital. Ah, mas eu juro que eu... Alucinações digitais! Isso fez a Pomni pensar, parar. E quando a gente consegue perceber no formato que o Caim tá, a gente consegue perceber que o Caim tá toda hora balançando a mão com uma cara meio fechada, como se estivesse tipo, entrando no estúdio pensando assim, ela não pode ver aquilo, como se ele ficasse meio tenso com aquilo que tá, na verdade, obrigando ela a pensar que era uma alucinação digital. A gente consegue perceber que a mão dele tá toda hora balançando e a expressão dele não tá numa boa expressão. Segunda prova que eu consegui trazer pra vocês, pessoas. No 4 episódios de Amazing Digital Circus, a gente consegue perceber como tem um momento que o Jax e a Zubul estão conversando e o Jax fala alguma coisa pra Zubul e a Zubul diz assim, o Caim só se segura pelo fato dele gostar da gente. Então, se ele não gostasse, o que ele faria nessa situação? Do feitio dele. Você quer mesmo pagar pra ver? O Caim só se segura pelo fato dele gostar da gente. Eu não forçaria a barra. Tanto que em outros episódios a gente pode perceber também como o Caim dá muitos glitches nisso. No episódio 3 é um grande exemplo. O Caim tá fazendo como se fosse uma sessão de terapia pra Zubul, porque a Zubul não tá querendo participar das mais aventuras. E ele quer saber como ele consegue fazer um apelo pras aventuras da Zubul. E a Zubul diz que não tem que fazer porque ela não gosta de lá e não gosta do corpo dela. Essa terapia
ela fala que ninguém se importa com as aventuras do Caim. E nesse momento o Caim fala que não é possível isso, porque é a única coisa que ele é bom. E é verdade, pessoas. O Caim, ele foi uma IA projetada para fazer aventuras. E é a única coisa que ele sabe fazer. Se ninguém gosta, o que acontece com ele? E nesse motivo ele começou a ficar repensando nisso, que como é que ele não é bom na única coisa que ele sabe fazer. E nesse momento ele começa a ficar meio cabisbaixo e o ciclo começa totalmente a bugar. E aí, o primeiro glitch do episódio. No quarto episódio de Tal Six, no mesmo episódio em que a Zubu fala aquele comentário sobre o Caim não gostar de ninguém, no finalzinho de ter a mesa de Tal Six, quando o Caim está falando com a Gangly sai da sala totalmente triste como sempre, e o Caim fala alguma coisa tipo, eu sou o mesmo, e alguma coisa começa a bugar nele, como sempre. Eu sou um chefe. E no final desse capítulo, do capítulo 6 de ter a mesa de Tal Six, o Caim dá mais um glitch. Aí você fica me perguntando, tá, mas como isso pode demonstrar que o Caim possa ser um vilão? Não, pessoas, eu não estou falando que o Caim ele poderia ser um vilão. Não porque alguém descobriu a saída e ele não quer começar a saída. Não, mas por um motivo muito mais interessante. O Caim não vai enlouquecer por esse motivo, mas sim porque o Caim, ele já está enlouquecendo. Você pode pensar assim, mas como assim o Caim já está enlouquecendo com isso, Ana Clara? O Caim, ele não consegue pensar como uma IA. Uma IA, ela tem completamente uma cabeça que ela só consegue fazer o máximo que ela pode. Deixa eu dar um grande exemplo aqui. Esses dias, num vídeo que eu tava fazendo ontem pra vocês, eu fui fazer esse vídeo, e aí eu perguntei pra mim, eu fui na Meta IA e falei assim, IA, isso aqui vai ser um pouquinho engraçado pra quem conhece esse meme. Eu falei, IA, faz um tralalelo tralalá. Esse tá que eu não falo coisa nesse vídeo. Até que a IA perguntou assim, não posso responder essa pergunta, mas o que é um tralalelo tralalá? Nem toda IA sabe muito das cores, e ela ficou me perguntando pra ela poder fazer. Só que eu explicava e ela completamente falava assim, eu não entendi essa, não saquei essa. E até que no momento eu falei, faz um tubarão com sapatos então. E ela não conseguia fazer, tanto que todos os testes, o tubarão ficava com o sapato flutuando e não tinha perna. E quando pedia perna, ela colocava uma perna humana lá no tubarão só pra ter uma perna pra aparecer. E foi isso até o final do teste, que nenhum conseguiu fazer um tralelo lá. Que é esse o exemplo de o Caim. O Caim, ele é uma IA projetada pra fazer apenas aventuras. Ele não vai conseguir fazer algo diferente. Tanto que no capítulo 6, que a gente consegue ver o que a Zubu pede, o que ela queria, o Caim, ele acaba sendo mais um glitch, porque ele é uma IA. O Caim não vai conseguir fazer aquilo que a Zubu pediu. E o que a Zubu queria fazer é uma coisa que não tá projetada nele, porque ele só tá projetado pra fazer aventuras pra entreter as pessoas. Se ela pede esse negócio do Caim não sabe, obviamente vai bugar. É igual uma IA. Se você pede pra fazer uma coisa que ela não vai saber fazer, ela apenas vai repetir o que você falou na última conversa dela e vai ignorar completamente. E esse é o caso do Caim. Não, ele deixou de ensinar, tá, mas o que isso tem a ver nele virar o vilão? Eu não estou falando que ele possa ser um vilão porque ele vai descobrir a saída, por exemplo, a Pomba descobriu a saída e agora ele vai conseguir tentar impedir e vai se tornar vilão. Não por isso, mas sim porque ele sai surtando com o ciclo. Porque quando ele mais enlouquece, o ciclo começa a enlouquecer. Exemplo disso é uma coisa muito importante disso. Ele não vai, conclusão nisso, ele não vai enlouquecer porque alguém fez a saída, mas sim porque ele já está enlouquecendo. A gente pode ver que o Caim, como ele é Maia, ele tem muita ligação com o ciclo. E se o Caim não tá bem, o ciclo não tá bem. É exemplo disso, tanto que no capítulo 3 que eu falei pra vocês, ele começa a surtar e tudo igual ele começa a surtar. Se o Caim começar a perder a noção do que ele é, obviamente o ciclo vai começar a perder a noção do que ele é também, o ciclo pode sumir. Se a gente pensar muito bem nisso, o Caim, ele é uma IA projetada para criar aventuras e para fazer o público dele se sentir alegre. E não é o que a gente tá vendo muito no ciclo digital. A gente pode perceber que nenhum de lá gosta do Caim. Tanto que teve um dia que o Caim fala alguma coisa pro Jackson falou assim, nunca mais nos chame disso. Então meio que ninguém gosta das aventuras do Caim. Tipo, ninguém mesmo. É como a Zubu falou, ninguém gosta. O Jackson se importa em estragar, em atormentar todo mundo. A Gangly não consegue gostar de lá. A Pomni só fica mais atrapalhada.
E a Agatha tá se perdendo aos poucos. E assim como o Jax pode ser abstraído, porque nenhum deles tá aguentando mais lá. E é por esse motivo que o Caim pode surtar. Eu não tô falando que ele vai surtar porque ele vai virar um vilão, mas sim porque ele já está surtando. E tudo esse motivo é porque ele é apenas uma IA. E uma IA, se você não... Se você força uma IA a fazer uma coisa que ela não consegue, ela começa a bugar. É isso que tá acontecendo com ele. Ele não vai ser um vilão porque ele está surtando, mas sim porque ele está bugando. Uma coisa que acontece com muitas IAs hoje em dia. E por esse motivo, a gente consegue perceber que cada dia o Caim está cada vez mais ficando enlouquecido por isso. E todas as coisas que ele consegue fazer, não é uma coisa que o Maya vai fazer. Por esse motivo, ele está ficando cada vez mais atormentado. E com essas cores, ele não está conseguindo aguentar o peso de tanto isso. Tanto porque se vocês verem inicialmente Digital Circus, no circo eles são totalmente humanos. E algumas coisas que eles conseguem, não é tudo que o Kai consegue agradar em alguém. O Kai não consegue agradar ninguém naquele circo, porque o que eles mais querem naquele circo é poder sair de lá, não ficar lá dentro. Então, esse negócio que ele tenta ajudar não tá ajudando, porque ele está programado para fazer apenas as aventuras do circo, mas nada mais. E por esse motivo, ele está cada vez ficando mais enlouquecido. E não é porque... Se vocês pensaram que na teoria falar que ele estava virando vilão, porque ele poderia ser vilão, não é por isso. Mas é por um motivo mais científico disso. Uma IA, ela não consegue fazer tudo que uma pessoa pede. Tanto que, como eu falei, na Meta-IA, a Meta-IA não conseguia responder o que eu estava querendo dizer e ficava toda hora parando e bugava todo momento, porque ela não conseguia. E a mesma coisa do Caim. O Caim, cada IA é programada para alguma coisa. O Caim, ele é programado para fazer apenas as aventuras disso. E nada mais que apenas as aventuras. E as coisas que todos eles querem, como uma saída, a Zubo com aquele papo nem um pouquinho legal, é uma coisa que ele não tá programado para isso. O Caim não tá programado para esse tipo de coisa. E eles forçarem a barra nisso, faz ele começar a surtar. Tanto que o Caim, ele consegue ficar mais positivo com avaliações. É igual uma IA. Ninguém tá gostando das aventuras dele. E cada vez ele pensa nisso, que é a única coisa que ele sabe fazer. Se ninguém gosta da única coisa que ele sabe fazer, pra que é o motivo da existência dele? Ele pensa nisso e acaba dando esses glitches que acontecem toda hora no episódio. Por esse motivo, há uma grande possibilidade de Caim não ser um vilão por querer, mas sim porque ele é apenas uma IA. E uma IA começa a se descontrolar com o momento. Porque se uma IA não tá programada pra uma coisa, ela não vai conseguir e vai bugar e pode perder. E o risco do circo completamente desmoronar junto com o Caim é uma grande possibilidade, já que o Caim, ele faz parte do circo e o circo faz parte do Caim. Se o Caim perde totalmente o controle dele, o circo some. E se o circo some, ninguém sabe o que acontece com nossos personagens que estão dentro do circo. Tanto que tudo ali, como você pode ver, como tudo ali faz parte do Caim, a gente pode ver que os NPCs são os mesmos, todos os NPCs são os mesmos, até naquele episódio lá no começo do episódio tem aquele, eu esqueci o nome daquele NPC, aquele NPC que é azul, que tem olhinhos. Aquele NPC é uma criação dele, porque tudo que tá ali é criação do Caim, não é criação de outros personagens, é só a criação do Caim. E por esse motivo, a gente pode perceber que o circo faz parte dele, assim como o Caim faz parte do circo. Então, muita probabilidade do Caim não ser o vilão por querer, mas sim porque ele é uma IA e a IA não está mais aguentando o controle, porque o Maya tem uma programação e essa não é a programação dele. E pessoas, se vocês gostaram dessa teoria, deixa aqui nos comentários. E se vocês perceberam se tem algo mais que eu não consigo trazer pro vídeo, olha aqui nos comentários que eu faço mais um vídeo falando esses negócios que aconteceram. Se faltou mais coisa aqui no vídeo, podem deixar aqui nos comentários. Deixa o like aí, por favor, pessoas, ajuda demais no canal pra você ter essas teorias. E talvez o próximo vídeo seja uma teoria sobre o Jax ser o vilão, que é uma coisa muito importante, já que o Jax tem várias chaves de parte de todo mundo, várias chaves mesmo de parte de todo mundo. E é uma coisa que ninguém deveria ter. E o Caim sabe disso e não faz absolutamente nada. Então é uma coisa meio importante. Mas vamos deixar isso apenas pro próximo vídeo. Então, pessoas, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Ah, e segue a minha página lá no Instagram, que tá bom demais. Muito conteúdo bom pra vocês. E a gente pode fazer também um vídeo contando sobre o Yarnab, contando mais coisas sobre o Yarnab e mais teorias de easter eggs sobre Pop Playtime, se vocês quiserem aqui também. E vídeo sobre easter egg, sobre o capítulo 5, capítulo 6, que vai dar muita coisa que ninguém percebeu ainda. Tem muitas coisas ali lá que nem eu conseguia perceber, mas depois eu comecei a reparar nisso. Então, pessoas, se vocês gostaram, deixa o like, ajuda demais. Falou,
Beijo e tchau! Chefe.